Então vamos lá. Sentença e coisa julgada, parte 2. Nós vimos na aula passada a parte 1 e agora vamos ver a parte 2, começando com os vícios da sentença. Primeiramente, o que são vícios da sentença? Bom, vícios da sentença são irregularidades que podem aparecer na sentença e que podem tornar a sentença nula de pleno direito. Esses vícios geralmente se relacionam com uma decisão além do que foi pedido, aquém do que foi pedido ou fora do que foi pedido. A regra é que o juiz deve decidir a lide nos limites em que ela foi proposta. Então, ele deve prestar a tutela jurisdicional de acordo com o relato dos fatos que estão previstos na denúncia. O juiz não pode, então, decidir de forma diversa do que foi pedido, nem para mais, nem para menos, nem apreciando o que não está no processo. E deve haver correlação, então, entre a sentença e a denúncia. A regra é essa. Em regra, deve haver correlação entre a sentença e a denúncia. Pois o juiz não pode julgar o réu por fato que não tenha sido acusado, extra petita. Então, se uma pessoa praticou um furto ou um roubo de uma bolsa em cima de uma moto com um comparsa, mediante o auxílio desse comparsa, e depois essa pessoa foi e assaltou uma joalheria, se o assalto da joalheria não constar na denúncia, ele não pode decidir o que ele não tenha sido acusado, extra petita. Ou de modo mais grave, em prejuízo do réu, tá? Proferindo decisão que se afasta da acusação. Esta é a regra. Esta é a regra, tá? Mas é facultado ao juiz dar ao fato nova definição jurídica diversa da constante na denúncia, ainda que tenha que aplicar a pena mais grave, dando-lhe, porém, ciência ao acusado, pois o réu não se defende da capitulação feita na denúncia, mas do fato que lhe é imputado. Gente, vamos lá. Primeiramente, regra geral, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Tá, professor Franklin, mas e se eu tiver uma circunstância que apareceu na instrução processual? Imaginemos que o cidadão da moto, com comparsa, foi acusado de furto. Durante a instrução processual se prova que ele, na verdade, praticou um roubo porque usou de violência ou grave ameaça, arma de fogo. Imaginemos que uma pessoa foi acusada de sequestro e cárcere privado. E durante a instrução processual, eu tenho uma decisão que diz que, na verdade, ele praticou extorsão mediante sequestro, porque se prova na instrução que ele pediu o resgate daquela pessoa. Como lidar com essas situações? Nós já sabemos que o Ministério Público pode aditar a denúncia, pelo princípio de que ele pode, provada uma nova circunstância, incluir, né, na acusação um outro comparsa que não foi identificado por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele pode incluir circunstâncias que não haviam sido apuradas anteriormente ou até mesmo modificar a capitulação penal. Mas como isso pode ser feito no processo penal para que o juiz possa prolatar a sua sentença? É o que nós chamamos de emendatio libelli, que é o objeto dessa nossa aula de hoje. Uma das aulas mais importantes do processo penal. Por quê? Porque ela é difícil de entender. É difícil de entender, mas eu estou aqui para desenrolar o meio de campo para vocês. Vamos lá. Então, a regra é que o acusado se defende da capitulação feita na denúncia, mas ele não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato que lhe é imputado. Assim, não há necessidade de aditamento à denúncia, se
circunstâncias qualificadoras do delito foram omitidas em sua capitulação porque elas acham-se implicitamente nela contida. Explico. Vamos supor que um acusado esteja preso numa penitenciária. E ele se desentende com outro preso. E nesse desentendimento, ele pega de uma estaca, um ferro, e tenta matar a vítima com o ferro e com uma estocada que ele fez com escova de dente. Eles pegam a escova de dente, colocam uma lâminazinha para servir como instrumento perfurante. No inquérito policial que apura essa lesão provocada de um preso contra o outro, o preso diz categoricamente que queria matar o outro detento. O delegado de polícia tipifica na capitulação de lesão corporal grave. Quando o promotor recebe aquele inquérito, verifica que, na verdade, se trata de uma tentativa de homicídio qualificado. Narra que houve, na verdade, uma tentativa de homicídio e esclarece que ele é qualificado porque houve a circunstância dele ter sido praticado quando a vítima estava de costas e, portanto, haveria a qualificadora de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Mas se esquece de incluir na denúncia o motivo torpe, o motivo fútil. Embora tenha narrado na denúncia que o crime foi praticado porque os dois discutiram por uma caixa de fósforo, ele acaba esquecendo de colocar o motivo fútil da briga. Motivo de menor importância, motivo fútil. E só tipifica no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, que é o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Ora, precisa o promotor de justiça aditar essa denúncia? Não, não precisa. Por quê? Porque o motivo fútil já está implicitamente contido na denúncia na hora em que ele narrou que o próprio acusado confessou que, além de querer matar a pessoa, a briga foi por causa de uma caixa de fósforo. Ele estava na cozinha, a vítima disse que ele tinha pego, ele disse que não tinha pego a caixa de fósforo, começaram a discutir, e aí ele pegou e deu a facada ou a estocada na vítima. Não, ele confessou que ele queria matá-lo. O delegado colocou no inquérito como se fosse lesão corporal. O promotor modificou para tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido. O que eu quero que vocês entendam é que, por ele não ter colocado a circunstância motivo fútil, ele não precisa aditar a denúncia, porque já está implicitamente nela contido o motivo fútil, na hora que o promotor narrou nos fatos que o crime foi praticado por conta de uma caixa de fósforos. A briga toda foi por conta de uma caixa de fósforos. Aí o que é que acontece? Ele teria que colocar artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4. Ele não colocou, certo? Mas, como na narrativa da denúncia está implícita, nesse caso, a circunstância qualificadora do delito omitida em sua capitulação acha implicitamente nela contida. Se ela está implicitamente nela contida, ele não precisa aditar a denúncia. Ela pode, na hora que pronunciar o acusado, porque se trata aí de um crime, uma tentativa de homicídio doloso, que vai ter que ser julgado pelo tribunal do júri, na hora que ela pronunciar para que o acusado seja submetido ao tribunal do júri, ela pode modificar a capitulação, incluindo o motivo torpe? Pode. Promotor, nas razões finais, deve pedir para que seja incluído o motivo torpe,
que ele não incluiu na denúncia, nas razões finais ele pede, e o acusado será pronunciado por duas qualificadoras: motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Beleza? Ok? Mas não é assim tão simples. Por quê? Porque eu posso ter uma situação em que a circunstância não está expressamente ou implicitamente contida na denúncia. E é aí que vocês têm que ter cuidado. Mas vamos deixar isso para um pouquinho mais adiante da aula. Agora vamos falar dos vícios da sentença: ultra petita, extra petita, citra petita, etc. Ultra petita é quando o juiz dá mais do que o autor pede. O juiz não pode dar o que não se pede na pretensão punitiva. Imaginemos que um promotor de justiça tenha denunciado o rapaz da moto com o seu comparsa pela subtração da bolsa da moça numa determinada rua. Ele não narrou que depois do assalto à moça, eles também foram assaltar uma joalheria. Ora, se ele não narrou na denúncia o assalto à joalheria, eu não posso incluir na sentença, porque o juiz não pode dar mais do que o autor pede. O promotor de justiça, ao oferecer a denúncia, ele se baseou só na subtração da bolsa da moça. Ele não fez menção nenhuma ao assalto à joalheria. Logo, o juiz só pode dar até o assalto da bolsa. Não pode incluir a joalheria. Ele só poderia se mencionar, se dar uma sentença e sancionar aquelas pessoas pelo assalto à joalheria, se tivesse sido mencionado na denúncia. Oi. Se, por exemplo, ele escreve lá no boletim e tal, falando, tem as testemunhas e tal, e o juiz não poderia utilizar para testemunhar, para falar no crime, não poderia ser utilizado? A pergunta é: o juiz, mesmo percebendo que pelo inquérito era para o promotor ter incluído aquela circunstância? Não. Se houve um erro, é isso que eu quero chegar. Se houve um erro do promotor a não dar continuidade na narrativa dos fatos para incluir o assalto à joalheria, o juiz tem obrigação, nós vamos ver, de ao final da instrução, percebendo que ele deixou de incluir circunstância que não está nem expressamente nem implicitamente contida na denúncia, ele deve pedir para que o Ministério Público faça o aditamento da denúncia no prazo de 5 dias, e a defesa vai se manifestar também no prazo de 5 dias sobre esse aditamento, para que seja aberta nova instrução sobre aquela circunstância que deveria ter sido incluída e não foi. Mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho, eu falo sobre isso. Infrapetita: o juiz dá menos do que o autor pede, é aquém do pedido. O juiz não aprecia ponto suscitado pelo autor se omitindo. Aqui é o contrário. O promotor, ao oferecer a denúncia, narrou que, no primeiro momento, o motoqueiro, com o seu comparsa, pararam na rua tal, assaltaram aquela moça, logo em seguida se dirigiram a uma joalheria e assaltaram e subtraíram joias daquela joalheria. Ora, se o promotor de justiça narrou aqueles dois fatos, o juiz não pode deixar de apreciar ponto suscitado pelo autor da ação penal. Tá? E diga-se de passagem, eu estou dando um exemplo de uma ação penal pública, mas poderia ser uma ação penal privada? Poderia. O que eu estou dizendo é que o juiz não pode deixar de apreciar ponto suscitado. Beleza? O que ele está deixando de apreciar? O assalto na joalheria. Está narrado na denúncia, mas ele aplica a pena só levando em consideração a subtração da bolsa da moça, que é uma conduta menos grave. Então ele julga aí a um vício da sentença em que vai haver um julgamento infrapetita. O juiz,
ele não pode dar menos do que o autor pede. Se o promotor pediu a condenação pelo assalto da moça e pelo assalto da joalheria, se o juiz só der a decisão baseada no assalto da moça e se esquecer de apreciar o assalto à joalheria, eu vou ter um julgamento infra petita. Vícios da sentença extra petita. A sentença tem natureza diversa do pedido, ou quando condena um réu por fato que não tenha sido acusado. Natureza diversa do pedido. Eu tenho uma condenação, um pedido, para que ele seja condenado por sequestro e cárcere privado, e ele é condenado por extorsão mediante sequestro. Tá? O réu é condenado por fato que não tenha sido acusado. Ele é acusado só da subtração da bolsa e ele é condenado também pela joalheria, pelo furto na joalheria. Então aí eu tenho decisões extrapetitas, tá? Mesmo que o juiz entenda que o crime, no caso seria outro, ele vai ter que dar sentença pelo que a promotoria acusou, por exemplo. A pergunta é, mesmo que o juiz entenda que foi outro crime, ele não é obrigado a dar a sentença baseado naquela denúncia que estava equivocada. O que ele pode fazer ao final da instrução, isso nós vamos ver agora, ele vai abrir prazo para que o promotor faça o aditamento daquela denúncia, incluindo aquela circunstância que ele, juiz, percebeu e que o promotor, por algum equívoco, deixou de perceber. Vamos ver agora, então. É o que nós chamamos de emendatio libelli. Largue todas as canetas, todos os lápis. Concentração máxima agora, porque aqui 1 minuto da sua atenção pode ser fatal. E isso aqui, com certeza, é pergunta de prova. Bom, o que é emendatio libelli? Emendatio libelli é a emenda da acusação. Emendar a acusação. Verificando o juiz que estão comprovados os fatos e as circunstâncias narradas na peça inicial, pode ser denúncia ou pode ser queixa, ele pode condenar o acusado dando ao delito a definição jurídica que entende cabível e não aquela articulada na denúncia ou na queixa, inclusive a aplicação de pena mais grave. Desde que as circunstâncias estejam expressa ou implicitamente contidas na acusação, tanto na denúncia quanto na queixa. A definição jurídica a que a lei alude é a classificação do crime. Então, ele entende que não é furto, porque na instrução foi provado que o rapaz da moto com seu comparsa se utilizaram de uma arma de fogo, se utilizaram de violência ou grave ameaça. Então não é furto, é roubo. Então ele pode dar capitulação diversa, inclusive com aplicação de pena mais grave? Pode, desde que a circunstância esteja implicitamente ou expressamente contida na denúncia. O promotor disse que houve emprego de violência e grave ameaça, disse que houve emprego de arma de fogo, mas na hora de capitular, capitulou no furto. Errado. Nesse caso, a capitulação está equivocada, o juiz pode dar capitulação diversa, inclusive com a aplicação de pena mais grave. Então, a definição jurídica que a lei alude é a classificação do crime, que é a absunção do fato, a descrição abstrata em determinado dispositivo legal, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal. Mas preste atenção, quando ele pode fazer isso sem emenda da acusação, sem o aditamento da denúncia, quando a circunstância estiver expressamente ou implicitamente contida na denúncia.
ou na queixa. O promotor colocou que houve violência, o promotor colocou que houve grave ameaça, o promotor colocou que houve emprego de arma de fogo, mas na hora de tipificar, em vez de botar um 57, botou um 55. Às vezes com aquele negócio de colar, copiar, pega de uma denúncia, modelo de outra, colocou errado lá. Aconteceu o erro, pode acontecer, tá? Bom, diga. Exatamente. É o que está previsto no artigo 383. O juiz, sem necessidade de pedir a emenda da denúncia, pode modificar a capitulação do fato. É o que está previsto justamente aí, tá? Por gentileza, coloque os celulares no silencioso. Então, o juiz não pode, sem a providência do 384 caput, condenar o réu por conduta diversa da que lhe foi imputada pela descrição contida na denúncia ou queixa, sob pena de nulidade. Essa daqui é a mutatio libellis. Ali era a emenda da acusação, aqui é a mudança da acusação. E preste atenção que eu vou explicar aqui, que é muito importante isso. Veja bem, o juiz não pode, sem a providência do artigo 384 caput. Qual é essa providência? Vou explicar. Quando o juiz verificar que há uma circunstância que não está implicitamente ou expressamente contida na denúncia ou na queixa, e que vai influenciar na capitulação, e que vai influenciar na aplicação da pena, ele tem que tomar essa providência aqui do 384 caput. Qual é essa providência? No final da instrução, peguem o código e acompanhem aí, o juiz, ao final da instrução, se perceber que existe circunstância que não está implicitamente ou expressamente prevista na denúncia, ele deverá, feita a instrução processual, comprovada essa circunstância, encaminhar os autos ao Ministério Público, para que o Ministério Público, no prazo de 5 dias, faça o aditamento. E desse aditamento, o defensor se manifestará também no prazo de 5 dias, após a manifestação da defesa, observando o princípio do contraditório e da ampla defesa, será reaberta a instrução, até com arrolamento de novas testemunhas na denúncia e na resposta do aditamento à denúncia, para que se prove ou não aquela circunstância que não estava prevista na denúncia. Exemplo, o promotor denunciou por furto, não foi? Nós demos o exemplo aqui. Na instrução processual, se prova que houve violência, grave ameaça, emprego de arma, que não estava narrado na denúncia, nem implicitamente, nem expressamente. Logo, se não estava narrado na denúncia, o juiz vai dizer, esse é o promotor, olhe, você não narrou aí a questão da violência ou grave ameaça, você não narrou o emprego da arma de fogo. E aqui aquela testemunha disse que eles usaram um revólver para assaltar a bolsa da vítima. Então, por favor, adite a denúncia aí. Esse aditamento, gente, ele segue a mesma regra daquela regra do inquérito policial. Qual é a regra do inquérito? O aditamento, o juiz vai entender que há necessidade de aditamento. Se o promotor do caso achar que não há necessidade de aditamento, ele vai se manifestar pela não necessidade e o juiz poderá mandar aquela recusa do promotor de aditar a denúncia para o procurador-geral. E o procurador-geral vai analisar se é o caso de aditamento. Se ele achar que é o caso de aditamento, ele vai designar um outro promotor para aditar a denúncia. Se ele achar que não, que realmente o promotor tem razão, que não se trata de aditamento, ele então vai, nesse caso, dizer ao juiz que não é o caso de aditamento, e nesse caso o juiz é obrigado a aceitar a situação de não aditamento. Tá bom? Beleza. Bom, então aqui o juiz
Na mutatio libelli. Mutatio libelli se caracteriza pelo quê? Circunstância que não está expressa ou implícita na denúncia. O juiz, então, vai, no final da instrução, pedir para que o promotor adite a denúncia no prazo de 5 dias, para que o defensor, o advogado de defesa, responda ao aditamento no prazo de 5 dias, vai abrir nova instrução para que se prove aquela situação. E aí, depois disso, ficando provada aquela circunstância, ele pode condenar o réu por conduta diversa da que lhe foi imputada pela descrição contida na denúncia ou queixa. Se ele não fizer essa providência do aditamento e ele se manifestar sobre circunstância que não está prevista, expressa ou implicitamente na denúncia, a decisão dele é nula. Porque ele está julgando extra petita. Então vamos dar alguns exemplos para elucidar? Vamos lá. Primeiro, não é possível condenar o acusado de crime doloso por infração culposa, que exige a descrição da modalidade da culpa em sentido estrito. Então eu posso oferecer uma denúncia por homicídio, homicídio culposo na direção de veículo automotor. O promotor oferece a denúncia. E depois, na instrução, alguém vem dizer o seguinte: olha, doutor, aqui como testemunha eu vou lhe dizer que esse cidadão que estava dirigindo esse carro, ele estava no restaurante minutos antes, tomou 3 garrafas de vinho, saiu cambaleante e, além do mais, andou na via pública, no centro da cidade, a mais de 160 km por hora. Aí o juiz vai chamar o promotor e dizer: ei, promotor, tu denunciastes o cara por homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas tudo leva a crer que ele encheu a cara, andou em alta velocidade, então ele agiu com dolo, pelo menos dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então você tem que aditar a denúncia, dessa vez tipificando no homicídio doloso por dolo eventual, para que a gente então possa remeter esse caso para o tribunal do júri, já que sendo homicídio doloso, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas sem essa providência, o juiz não é possível condenar o acusado de crime doloso por infração culposa, ou vice-versa, crime culposo por infração dolosa. O inverso também é verdadeiro, que exige descrição da modalidade de culpa em sentido estrito, ou que exige a descrição do dolo eventual. Estão entendendo? Aqui nós temos uma situação, não é possível condenar o acusado de crime doloso por infração culposa, mas eu também posso dizer, não é possível condenar o acusado de crime culposo por infração dolosa, sem o aditamento da denúncia. Tá? Vamos para outro exemplo. Não pode o réu acusado de imprudência por invadir via preferencial ser condenado por violação do direito de passagem. Ora, se a denúncia se fundou de que ele deve ser condenado por imprudência, por invadir via preferencial, o fundamento da condenação não pode ser violação do direito de passagem, que não está implícito ou expressamente contido na denúncia. Se o juiz queria condenar por violação do direito de passagem, ele mandava o promotor aditar a denúncia no prazo de 5 dias, o defensor no prazo de 5 dias, instruía novamente o processo para ele chegar a esse fundamento aqui. Outro exemplo, réu acusado de imperícia por não saber manejar o veículo, ser condenado por imprudência por dirigir alcoolizado. Ora, uma coisa é ele ter saído da autoescola, ter tirado a carteira recentemente, e ele é imperito na hora da direção de dirigir o veículo. E outra coisa é ele ter saído alcoolizado. Peraí, o que a denúncia dizia? A denúncia dizia que ele praticou o homicídio, o homicídio culposo na direção de veículo automotor por ser imperito. O promotor não falou nada dele estar bebido. Ah, mas na instrução, professor Franklin,
Foi comprovado que o cara tinha saído do bar, alcoolizado, cheio da tchaca. Não é tchaca? Como é que vocês chamam? Manguaça. Da mardita. Estava cheio do aço. Bebeu 3 garrafas de vinho. Saiu em alta velocidade do restaurante. O cidadão no meio lá, atropelou, matou. Então, se eu quero modificar a capitulação de homicídio culposo por imprudência para homicídio doloso por dolo eventual, eu tenho que pedir o aditamento. Tenho que pedir como juiz